Graças, Pais amados, estamos aqui para estudar mais um texto da Palavra do Senhor. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. O texto na revista atualizada fala: vinde a mim. Vamos ao texto, então, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, quando olhamos para esse texto, Mateus registra esse momento, Jesus trabalhando uma questão importante naquele período. O povo de Israel ele estava dominado pelo Império Romano, então eles fracassaram como nação, então eles viviam um momento de fracasso, era um cativeiro dentro da sua própria terra. O Império Romano, quando dominava, ele mantinha o funcionamento normal de todas as coisas nas terras dominadas para que os impostos fossem pagos a Roma. Mas, no entanto, era feito de forma opressora, ou de forma onde as pessoas realmente tinham que trabalhar de forma bem dura, e os encargos eram muito altos. Então, amados, era um momento difícil, porque o Israel, naquele momento, estava escravo em sua própria terra. Então, era um momento difícil. Era um momento, assim, complicado, porque eles tinham fracassado como nação, porque estavam sendo dominados pelo Império Romano. E o Império Romano não facilitava muitas questões, eles eram cruéis em muitas coisas que eles faziam, e por muito pouco eles matavam pessoas e destruíam famílias através de, realmente eles matavam as pessoas. Então o Império Romano era muito cruel nesse sentido. Então as coisas não eram fáceis, E aí nós percebemos que naquele período as famílias já estavam desestruturadas por isso, por essa questão. E as famílias estavam passando momentos difíceis, muito difíceis por essa questão. E Israel tinha aquela ideia do povo, eles amavam a nação, era o povo de Deus, o povo escolhido, eles tinham a palavra, então eles sendo dominados era uma postura ruim para eles, era um momento ruim para eles, era uma estima muito baixa, porque eles estavam sendo dominados, era uma estima muito baixa. E fora isso, havia realmente muita pobreza. O índice de pobreza era muito alto e automaticamente, além da pobreza, tinha a questão das pessoas passarem muitas necessidades. A pobreza traz muitas necessidades. E junto dessa necessidade, dessa pobreza, havia muitas doenças. Então, o povo passava por muitas situações difíceis. Os religiosos, por sua vez, vários textos que eu falei sobre os religiosos, eram dominados pelo Império Romano. Então eles liam na cartilha do Império Romano, então eles não tinham muito o que fazer e eles já tinham esquecido da lei. Então o povo vivia numa situação muito difícil. Emocionalmente, Israel estava assim, destruído por dentro. A nação, as pessoas estavam destruídas por dentro. Eles estavam doentes por dentro. Não havia esperança, não havia realmente uma esperança para eles naquele momento. Então eram dias difíceis, não havia esperança. No entanto, amados, esse registro aqui que Mateus faz é exatamente mostrando que Jesus ele se colocou como esperança para Israel naquele momento. Jesus se colocou com uma esperança, mas em todos os âmbitos, e principalmente na questão do coração. Então, e aí quando nós olhamos para o texto, Jesus ele se oferece dizendo o seguinte, ele se oferece como solução para aquele momento, para as pessoas. E Mateus registra exatamente isso no versículo 28 do capítulo 11, Jesus falando: vinde a mim e eu vos aliviarei. O alívio, na verdade, é o alívio por dentro do coração. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Então eles estavam cansados e sobrecarregados. Então Jesus ele dá essa ideia do alívio, Eles precisavam de uma ajuda de alguém para poder dar esse alívio, Eles estavam cansados e sobrecarregados, Por dentro estavam realmente numa situação difícil, E aí Jesus no versículo 28 fala exatamente isso: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí Jesus ele continua falando, dizendo no versículo 29 que ele fala que ele é manso e humilde de coração. A ideia de manso e humilde de coração, ele é aquele que chega
e senta com as pessoas, está no meio das pessoas. Ele fazia isso, ia para o meio das multidões, e aí ele conversava com as pessoas, ele atendia as pessoas. A ideia de que ele estava junto, né, manso e humilde de coração, né, um coração pronto a ouvir as pessoas, pronto para estar atendendo às necessidades. Então Jesus era tranquilo, a ideia de estar no meio das pessoas de forma tranquila, de forma tranquila. Outro ponto que Mateus registra, a palavra de Jesus, que ele fala que o meu jugo é suave, né, e o meu fardo é leve. Jesus fala que ele, na verdade, a ideia do jugo, ele faz uma comparação entre um animal de carga que carrega cargas, e tem um jugo que coloca em cima para colocar carga em cima. E ele fala exatamente sobre isso. O jugo dele é suave, né? E o fardo dele é leve. O jugo, a ideia de que o jugo é aquele que domina o animal, né? E o fardo, né? O fardo é aquilo que o animal carrega. E ele faz essa comparação, dizendo que o jugo, né, a peça de domínio para carregar cargas, né, ele faz essa comparação para que as pessoas entendessem. Usou de uma figura de linguagem, dizendo que na verdade o domínio, né, o jugo dele é suave, né, o domínio dele é tranquilo, é um domínio que traz tranquilidade. Ele fala, o meu domínio não vai te causar nenhum dano, meu domínio é um domínio suave, né, e o meu fardo é leve, a ideia de que a vida se torna possível, né? A vida se torna possível, a ideia do fardo leve, a vida se torna possível, prazerosa, a vida se forma tranquila. Então Jesus, ele se apresenta dessa forma para as pessoas, né? E ele fala exatamente sobre isso, ele se apresenta dessa forma para aquelas pessoas que estavam passando momentos tão difíceis. Se nós olharmos, amados, se nós lermos o Evangelho, nós vamos perceber que Jesus o tempo todo alimentou as multidões, porque as pessoas estavam passando necessidade. Jesus, o tempo inteiro no Evangelho, nós vemos vários relatos dele curando várias sortes de doenças. Jesus estava ensinando, expelindo demônios, repreendendo políticos e religiosos. Amados, cada cura que Jesus fazia era um oceano de esperança que surgia no coração daquelas pessoas, do povo de Israel naquele momento. Não demorou muito, as multidões passaram a seguir Jesus por todos os lugares que ele andava, porque o Jesus ele falou e realmente isso passou a acontecer na vida do povo de Israel. Ele passou realmente cuidar das pessoas, o cuidado de Jesus, e as multidões passaram a seguir Jesus. Jesus chegou a determinado ponto do ministério de Jesus que Jesus ele tinha que às vezes ele fugir para poder orar, porque as pessoas estavam buscando Jesus, querendo estar com Jesus. Então, amados, o preço, né, que Jesus cobrava por aquilo ali era um preço que nós podemos dizer que é um preço que era impagável, era um preço impagável. É um preço que ninguém poderia pagar, porque ele era o próprio Deus, e o preço que ele fez aquilo ali é um preço de que, na verdade, de que o próprio Deus cuidando de pessoas. Então não tinha preço, não tinha preço, não tinha preço. Jesus vendia esperança, Jesus vendia felicidade, Jesus vendia a vida de volta. E o preço, amados, era apenas, na verdade, a companhia de Jesus para aquelas pessoas. E as pessoas faziam questão de buscar a Jesus, de querer falar com Jesus e buscar a presença de Jesus. Então, o que aconteceu naquele momento foi que Jesus ele mudou completamente a estrutura de Israel naquele momento. O Império Romano realmente ficou assim muito preocupado e usou da religiosidade para poder ajudar a crucificar Jesus. E os religiosos ligados ao Império Romano, eles armaram a trama para a crucificação de Cristo. E aí nós percebemos que porque Jesus realmente incomodou, porque Jesus atendia as pessoas. Jesus ele cuidava das pessoas. Enquanto o Império Romano ele massacrava as pessoas. Então era esse momento que eles viviam em Israel naquele período de Cristo. Então vamos a algumas aplicações para nós hoje, algumas aplicações importantes para os nossos dias. Bom, talvez a primeira aplicação que nós possamos trabalhar, né, nesse momento, nesse texto, é que julgo e domínio. Vamos pensar em julgo e domínio. Né? Talvez o que domina, né, a nossa vida hoje que está tirando a tranquilidade. Qual o tipo de domínio que vem sobre as nossas vidas que tira a nossa tranquilidade
que tira a nossa paz, porque nos torna cansados e sobrecarregados. Que tipo de domínio que vem sobre nós, que nos torna pessoas cansadas e sobrecarregadas? A resposta de Jesus ela é muito clara, né? Pai é Ele, vinde a mim. Se você está passando por um momento de situação como essa, vai Jesus. Vai Jesus. Algo que você não consegue vencer, né? Que está tirando a paz do coração, algo que está tornando cansado e sobrecarregado. Então, a solução é ir até Jesus. Segunda aplicação que eu gostaria de fazer, que também ela caminha dentro desse contexto, né, dizendo o seguinte, que Jesus falou, vinde a mim, por questão de estar cansado e sobrecarregado. Né? Alguma coisa que está dominando a nossa vida, alguma coisa que está tirando a nossa paz, né? Tirando a nossa paz. Então esse primeiro momento. Né? Mas também, amados, nós podemos entender que muitos problemas da vida, muitas situações da vida, às vezes que não estão tirando a paz, mas que nós queremos resolver, precisamos resolver, muitas situações da nossa vida, nós não vamos conseguir ter equilíbrio emocional para resolver sozinhos. Muitas situações da nossa vida nós não vamos ter equilíbrio emocional para resolver sozinhos. O povo naquele momento estava destruído por dentro, eles não tinham esperança, não sabiam o que fazer. E Jesus foi a esperança deles naquele momento. Então, amados, tem situações na nossa vida hoje que nós passamos que às vezes que tira o nosso equilíbrio emocional, né? E nós só poderemos vencer situações como essas, que tiram o nosso equilíbrio emocional, se nós estivermos junto com Jesus. Se nós chamarmos Jesus para lutar contra situações como essas. Às vezes passando por momentos difíceis, amados, que sozinhos com certeza nós não teremos capacidade e equilíbrio emocional para vencer sozinhos. Precisamos de Jesus, sim. Então, amados, o povo de Israel ele precisou de Jesus em todos os aspectos. No momento de dificuldade que eles estavam passando, mas também no momento interior do seu coração, do equilíbrio emocional. E talvez essa mensagem para nós hoje ela traga essa esperança para os nossos corações. Essa mensagem é uma mensagem de esperança para nós hoje. Jesus, da mesma forma que Jesus falou para o povo de Israel, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e vem até mim, que eu vos aliviarei. Jesus está falando a mesma coisa hoje, para nós, cada um de nós hoje. Então é necessário nós irmos a Jesus em todo o tempo. Em todo o tempo da nossa vida, situações que nós devemos passar, que são situações difíceis, que estão tirando a nossa paz, situações que realmente nós não temos equilíbrio emocional para resolver sozinhos, situações complicadas para se resolver, é necessário ir a Jesus. Eu garanto, amados, que duas coisas vão acontecer. Duas coisas vão acontecer. Quando nós fazemos isso, nós vamos a Jesus. A primeira coisa que vai acontecer é que nós vamos entender que Jesus ele tem o domínio de todas as coisas. E o domínio dele é um domínio com sabedoria, com tranquilidade e com paz. À medida que nós depositamos as nossas crises no altar de Cristo, na cruz de Cristo, automaticamente vai aliviar o nosso coração. Primeira coisa que vai acontecer. Jesus tem um domínio sobre todas as coisas. À medida que nós levamos as coisas a Jesus, a primeira coisa que vai acontecer conosco, vai haver um alívio no nosso coração. Porque nós temos a certeza que Jesus ele vai dar o caminho certo, ele tem autoridade sobre todas as coisas, e aí nós descansamos em Jesus. É a primeira coisa que vai acontecer, nós vamos acalmar o coração, porque nós colocamos na presença de Jesus. A segunda coisa que vai acontecer é que as respostas, o resultado de tudo isso, que à medida que nós colocamos nas mãos de Jesus, o resultado pode ser inesperado. O resultado pode ir além daquilo que a gente imagina. E digo mais, o resultado geralmente ele vai além daquilo que a gente estava pensando, muito além. Porque o Senhor Jesus ele vai abrir caminhos, portas, dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso intelecto, de que nós ainda não havíamos pensado. Então, amados, essas duas coisas
irão acontecer. Nós iremos descansar o coração, né? Iremos ficar tranquilos porque está debaixo do domínio de Jesus, do jugo de Jesus, da autoridade de Jesus. Então nós descansamos o coração. E a segunda coisa que vai acontecer é que muitas coisas novas e diferentes acontecerão, além da nossa expectativa. E nós perceberemos que a solução que Jesus dará para situações difíceis e momentos de aperto que nós estamos passando vai ser muito além daquilo que a gente podia imaginar. Porque na verdade os caminhos do Senhor, eles são mais altos que os nossos, né? Então, e os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Por isso que as respostas vindas do céu, vinda de Jesus, elas são melhores e realmente ela vem atender a necessidade e ela vem nos ensinar e vem cuidar de nós. Então, amados, não esqueça, Jesus ele continua fazendo um convite para cada um de nós hoje. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Né? Não sei, né? Às vezes o cansaço é aqui dentro. Né? Tantas coisas acontecendo no nosso tempo, vivemos um momento de doença global e todo mundo, né, preocupado. Né? Então muitas coisas, né? Não sabemos o que cada um passa, mas assim, qualquer tipo de situação que nós estamos passando, que está tirando a nossa paz, Jesus ele faz o convite e o convite ele fala, vinde a mim. Né? E tenha certeza, nós não tem coisas que nós não conseguimos sozinhos. Não temos capacidade emocional para vencer. Por isso Jesus ele se coloca à disposição, ele estende a mão. Né? Ele estende a mão. E o texto fala que, na verdade, ele é manso. Né? Ele é manso. Né? A ideia da empatia, ele está junto. Ele está junto. O texto diz aqui o seguinte, que ele, na verdade, está aqui, ele é manso e humilde de coração. Então ele está pronto a ouvir. Pronto a ouvir. Então a ideia de que ele está pronto a atender, pronto para dar atenção àquilo que nós estamos passando. Né? Jesus está pronto, por isso ele fala, vinde a mim. Que cada um de nós possa buscar a presença de Jesus. Deus abençoe sua vida e te fortaleça cada vez mais, em nome de Jesus. Deus abençoe.